Bom, pessoal, vamos voltando então para a segunda parte da aula. Agora sim, então, vamos isso lá em outra aula, né? Então vamos dar continuidade aí. Bom, de novo, estou pegando aqui o slide do professor Cid Carvalho de Souza, problema da mochila, para explicar aí alguns conceitos novos aí que a gente ainda não viu aqui na disciplina, tá bom? Tem coisas aqui que a gente já viu lá, que é a questão da inequação de cobertura, né? A gente já viu. Mas aí a gente vai falar de lifting, né, que é uma coisa que a gente ainda não viu aqui na disciplina, tá bom? Já estou dando os spoilers aqui. Então tá bom. Que satisfaz lá a inequação de capacidade, né? Então o A aqui é o peso do item, o B é a capacidade da mochila. Então todas as soluções que satisfazem essa inequação são as soluções viáveis aí do problema da mochila, tá bom? O N maiúsculo aqui é o conjunto de itens que tem lá na entrada do problema, tá bom? Notação e convenções. Bom, a gente está assumindo que todo item sozinho ele cabe na mochila, tá bom? Que é uma, né? Isso é meio óbvio, né? Se você tiver algum item lá que ele sozinho não cabe na mochila, ele nem, né? Você nem vai considerar ele aqui na tua entrada, tá bom? Isso aqui é importante se a gente for detalhar lá algumas demonstrações. Isso aqui vai ser importante, mas como a gente também está numa pegada aqui nessa disciplina que a gente não vai tão a fundo assim nas demonstrações das coisas e tal, para a gente isso aqui não vai ter muita relevância, tá bom? Beleza. Outra coisa também que a gente assume, né? Que se a gente somar o peso de todos os itens, isso tem que estourar a capacidade da mochila, né? Porque se todos os itens couberem na mochila, você não tem problema para resolver, né? Você enfia todo mundo lá na mochila e vai embora feliz da vida, né? Então isso aqui é para assumir que a instância não é trivial, tá bom? Então essas coisas aqui são meio óbvias, mas que lá na demonstração de algumas coisas, isso aqui é importante que seja verdadeiro, tá bom? Outra coisa aqui, ó, a gente só por simplicidade, tá? A gente está assumindo que a entrada está ordenada, tá? Então pelo peso, né, dos itens. Então o item mais pesado é o que vem primeiro, tá bom? Então é ordem reversa, né, do mais pesado para o mais leve, tá bom? E nenhum item tem peso zero, né? Os pesos são todos positivos, tá bom? Então não tem peso negativo e também não tem peso zero, tá bom? Outra coisa, se eu tenho um subconjunto de itens aí R, então x com Rzinho aqui em cima denota o vetor de incidência ou então o vetor característico de R, tá bom? O que é o vetor de incidência ou o vetor característico de R? É um vetor binário em que ele tem o fugiu aqui a palavra. A posição J aqui do vetor, ela é 1 se e somente se o J está nesse conjunto R aí, tá bom? Beleza. O poliedro que a gente está interessado, né, aqui é o fecho convexo das soluções inteiras aqui do problema da mochila, tá bom? E ele é claro que ele está contido aqui, ele é um subconjunto do Rn, tá bom? Subconjunto próprio do Rn, tá bom? Então aqui tem um pessoal também que fala envoltória convexa, né? Então uns falam fecho convexo, outros falam envoltória convexa. Tá bom. Então agora vamos começar a fazer um estudo facial desse poliedro P aí, tá bom? Então primeira coisa que a gente tem que constatar, qual é a dimensão, né? Uma primeira coisa que a gente tem que saber, qual é a dimensão desse poliedro, né? Então aqui está dizendo, esse poliedro tem dimensão cheia, tá? Como que a gente sabe isso, né? Como é que a gente prova isso? A gente tem que encontrar uma forma de fazer isso, né? Encontrar n mais um pontos afim independentes, né? É isso, né? É isso, eu estou falando bobagem? Não, né?
Não é isso, né? Eu tenho que encontrar n mais um pontos afim independentes, pontos viáveis, né? Então, soluções viáveis aí desse poliedro que sejam afim independentes. Então, quais seriam esses pontos, tá? O zero, tá? Então, assim, não colocar nenhum item na mochila é solução viável, né? Aqui, ó, já tá ficando importante aqui algumas coisas, né? Então, a gente assumindo que cada item aqui ele cabe na mochila, então, se eu pegar cada item sozinho para colocar na mochila, é uma solução viável. Então, eu tenho N itens, né? Cada item sozinho na mochila é uma solução viável. Então, eu tenho N soluções viáveis, dessas aí que tem um único item, e mais a solução que não tem nenhum item, tá bom? É o zero tudo lá, zerou tudo. Se você olhar esses n mais 1 vetores, eles são afim independentes, tá bom? Então, por isso a gente consegue, ele tendo n mais 1 vetores afim independentes, ele vai ter dimensão n, tá bom? Beleza. Aí, uma outra coisa aqui, ó, desigualdade trivial, que é o xj maior ou igual a zero para todo item j, define faceta, tá? Ela define faceta para todas as desigualdades dessa aqui definem faceta, tá bom? Essa prova aqui de faceta, vocês lembram lá que na aula passada que a gente estava falando de como provar, né, que uma inequação define faceta, tinha dois jeitos lá, né? Um jeito era aplicar aquele teorema lá, que a gente usou lá na aula passada, na aula retrasada, na verdade, né? O outro jeito era provar encontrar lá pontos afim independentes que satisfazem a inequação com igualdade, né? Encontrar um número suficiente aí, no caso, né? Então, aqui, ó, aqui no caso seriam n pontos afim independentes que satisfazem essa restrição com igualdade, tá bom? Então, parecido com. Esse é um poliedro bem fácil de provar essas coisas aqui, por isso que eu estou falando para vocês, tá? Sem nem escrever nada, tá? Então, como. Isso aqui é bem fácil de provar, então. É parecido com essa prova aqui da dimensão cheia. Então, aqui nesse caso, eu queria provar que a dimensão era n, eu tinha que pegar n mais um pontos afim independentes. Aqui, a faceta, vocês lembram que a faceta ela tem uma dimensão a menos, né? Então, a faceta de um poliedro de dimensão n, ela tem dimensão n menos 1, tá bom? E, portanto, eu tenho que encontrar n pontos afim independentes na faceta, tá bom? E o ponto na faceta é o ponto que satisfaz essa desigualdade aqui com igualdade, tá? Então, para um determinado item aqui, ó, eu tenho que encontrar n pontos que satisfazem isso aqui com igualdade. Então, quais são esses n pontos? De novo, o zero, né? E depois aquelas soluções em que tem um único item na mochila, você vai pegar n-1 soluções dessa, né? Você vai pegar todas as soluções que não tem o item j, tá bom? Então, vamos supor que o j aqui fosse o item 5. Então, você vai considerar a solução em que só tem o item 1, depois só tem o 2, só tem o 3, só tem o 4, aí você pula o 5, né? Só tem o 6, só tem o 7, só tem o 8, até chegar no n, né? Com isso você vai ter n-1 pontos e mais o ponto zero. Então você vai ter n pontos. E esses n pontos, eles satisfazem nessa inequação aqui com igualdade e eles são afim independentes, tá bom? Então com isso você mostra que essa desigualdade aqui é uma faceta, tá? Depois, dado um J aí, um item J, a desigualdade trivial aqui de menor ou igual a 1, né, que ela existe lá na relaxação linear, né, essas inequações existem na relaxação linear, né, define uma faceta de P, C e somente C. Se eu somar o peso, né, desse item com o peso de algum outro item, na verdade para todo outro item, né, tem que caber na mochila. Então ele está dizendo que assim, nem todas as inequações de menor ou igual a 1 definem faceta. Elas só definem faceta se você somando o peso de todos os outros itens,
né, um de cada vez, né? Então pegando esse item J junto com qualquer outro item, tem que caber na mochila, né? Aí beleza, aí não vou explicar isso aqui, porque enfim, você vai ver que é parecido com o que eu estava falando antes aqui, tá bom? Você vai ter que encontrar lá uma quantidade de pontos afim independentes lá que você consiga mostrar lá que isso é satisfeito com igualdade, né? Desculpa, essa inequação aqui é satisfeita com igualdade, né? E esses pontos, esses n pontos, tem que ser afim independentes, tá bom? Depois vocês tentam pensar nisso aí. Definição. Seja R, aqui acho que era subconjunto, tá? Aqui é subconjunto, tá? Então não é pertence, é subconjunto. Então R é um subconjunto de itens, né? Então o R é um conjunto independente se de S, né, do conjunto de soluções, se eles cabem na mochila. Tá? Então, se eu pego somo lá o peso desses itens. Se o peso desses itens é menor ou igual à capacidade, né? Então se eles cabem na mochila, a gente vai dizer que é um conjunto independente. Por outro lado, se eles não cabem na mochila, né? Aí a gente vai dizer que ele é um conjunto independente ou a gente vai dizer que é uma cobertura, que é o que vocês já viram aí, né? A gente já fez essa definição antes. Tá bom? Então uma cobertura é quando os itens lá, você soma o peso deles, eles não cabem na mochila. Observação, todo vértice não inteiro da relaxação, ele é dessa forma aqui, ó. Então, quando a gente for resolver uma relaxação linear, todas as posições aí do vetor x de variáveis, elas vão ter 0 e 1, tá? Exceto em uma única componente aqui, ó. Cadê? É um K aqui, ó, para algum K qualquer aqui, tá? Então, para algum item aí, porque, ó, pensa comigo, tá, pessoal? É assim, ó. Tem um algoritmo guloso, eu já comentei isso com vocês, né? Que resolver o problema da mochila fracionária, você não precisa usar lá o método simplex, você consegue resolver isso aqui na unha, tá? Que é o que a gente chama de problema da mochila fracionária, tá? Eu pedi até para vocês consultarem aí na internet, né? Então, qual é o algoritmo que faz isso? Ele faz uma. Eu não vou explicar. Eu explico, vai. Não sei. Eu queria que vocês tivessem pesquisado. Pesquisa lá, pessoal. Vou dar a lição de casa de novo. Pesquisa lá. O que é o problema da mochila fracionária e como resolver, tá bom? Porque aí lá vocês vão entender isso que ele está falando aqui, ó. Tá bom? Ele vai. Vou contar mais ou menos, tá? Vocês que vão depois olhar os detalhes. Nesse algoritmo, ele vai ordenar os itens, tá? Digamos, pelo custo-benefício do item. E aí, enquanto não estourou a capacidade da mochila, ele vai colocando os itens, tá bom? Aí ele vai colocando, porque eles estão na ordem de melhor custo-benefício, né? Então ele vai colocando. Vai chegar um item lá que, se ele colocar, ele estoura a mochila. Aí o que o algoritmo vai fazer? Ele vai colocar a fração que dá para colocar daquele item. Porque tipo, aquele item é o melhor custo-benefício dentre os itens que ainda não foram colocados, né? Então, em vez dele tentar escolher um outro item com um custo-benefício mais baixo, ele vai pegar esse que tem o melhor custo-benefício dentre os que não foram escolhidos ainda e vai colocar a fração desse item aí que dá para colocar, entendeu? Então a mochila fracionária é como se, vamos supor que fosse um barril, um barril em que você vai colocar líquido, né? Então você vai falar, eu vou pegar o primeiro item, sei lá, garrafa de uísque, é um líquido caro, né? Aí você vai lá, despeja lá o item, lá que tem 1 litro de uísque, aí você põe. Aí daqui a pouco o outro líquido, é gasolina, né, com um galão de 5 litros de gasolina. Cabe o galão inteiro? Cabe. Aí você vai lá, despeja o galão de gasolina. Então você vai, tudo bem que vai misturar os líquidos, né? Mas aí, até aí tudo bem. Mas aí você vai pondo, até chegar uma hora que o líquido que é o maior custo-benefício, sei lá, a garrafa de tubaína, né? Uma garrafa de tubaína. Aí você fala um próximo melhor custo-benefício. Eu vou despejar no barril. Mas não cabe mais 1 litro, só cabe meio litro.
Então você vai pôr meio litro só, entendeu? Então vai ter um item aqui que você não vai conseguir pôr ele todo, você vai colocar uma fração dele, né? Que é o quanto que falta para a mochila ficar cheia, tá bom? É assim que resolve o problema da mochila fracionária, tá bom? E aí é claro que esses itens que você colocou na mochila, por mais que um deles você colocou uma fração, mas aí você, tipo, né, você colocou uma fração dele, isso vai ser uma cobertura, né? Vai ser um conjunto dependente, né? Que é uma cobertura. Isso vai ser uma cobertura. Por quê? Porque se coubesse todo mundo na mochila, você não ia colocar uma fração desse item, né? Certo? Então, né, esse cara que você teve que colocar uma fração aí, ele é o cara que não cabia junto com os outros. Então, né, isso forma uma cobertura. E aqui é claro que assim, a gente está considerando uma solução não inteira, né? Porque pode ser que você dê sorte aqui na hora de fazer essa ordenação aqui, né? Tipo, dependendo da instância, né? É, então, se você pegar uma instância aí que você deu sorte que deu inteiro para todo mundo, né? Então, mesmo fazendo aqui desse algoritmo aqui, coincidiu de que você completou o barril aí, vamos dizer assim, sem precisar pegar fração de nada. Isso poderia acontecer. Mas quando a solução não é inteira, aí é porque o último item lá que você colocou uma fração daquele item, tá bom? E aí isso forma um conjunto dependente, tá bom? É o conjunto dos itens que você colocou aí alguma fração. Aí, beleza. Vamos para aquela inequação de cobertura de novo, né? Então, se eu tenho uma certa cobertura, essa desigualdade é válida para aquele poliedro que a gente está interessado, certo? Isso eu não vou nem argumentar porque a gente já viu isso aqui várias vezes, né? Eu não posso colocar todos os itens, então pelo menos um deles tem que ficar de fora, tá bom? Então quando eu somar tudo isso aqui, não vai poder dar a cardinalidade da cobertura, porque seria dizer que eu estou colocando todo mundo. Eu não posso colocar todo mundo, pelo menos um tem que ficar de fora. A prova dessa proposição é imediata pela própria definição de cobertura. Tá bom, isso meio que dispensa demonstração, né? Usaremos a notação x de R para denotar o somatório aqui dos x's dos itens que estão em R. Assim, a desigualdade aqui acima, para uma cobertura C, pode ser escrita dessa forma aqui, tá bom? Então, x de C é o somatório aqui dos xj dos j's que estão na cobertura C, tá bom? Para ficar mais limpa aqui a anotação. Beleza. Vamos dar um exemplo aqui, ó, de inequações de cobertura. Então imagina que a gente está olhando para essa instância aqui do problema. Então esses são os pesos dos itens e a capacidade da mochila é 19. E aí lembrando que assim, né, quando a gente está fazendo um estudo poliédrico, quando a gente está fazendo um estudo poliédrico, a função objetivo não tem importância, né? Porque a gente está olhando para o poliedro, né? O poliedro ele independe da função objetivo, né? Então aqui a gente nem está falando aqui qual é o valor dos itens, tá? A gente só está olhando para os pesos dos itens, tá? Então tá aqui os pesos dos itens e a capacidade da mochila. Aí aqui, ó, se a gente for ver, ó, os itens 3, 4, 5 e 6 formam uma cobertura. Por quê? Ó? Se eu somar 3 com 4 com 5 e com 6, vai dar 12, 18, 25. 25 é maior do que 19, certo? Então não cabe então não vai caber esses 4 itens na mochila. Pelo menos um deles vai ter que ficar de fora. Então, se eu somar aqui, ó, x3 mais x4 mais x5 mais x6 tem que ser menor ou igual a 3, tá bom? Essa é uma desigualdade de cobertura, tá bom? Observação. Uma cobertura C de S é dita ser minimal se a remoção de qualquer item de C faz com que ele se torne um conjunto independente. Ela deixa de ser uma cobertura, tá bom? Vamos ver se essa cobertura é minimal, né? Então, por exemplo, se eu tirasse o x6 aqui, ó, quanto que ia dar? Ia dar 12 mais 7 dá 19. 19 é menor ou igual a 19, né? Então não é cobertura mais, né? Então se eu tirar o x6 não é cobertura mais.
Bom, x5 é 6 também, então se eu tirar só o x5, não vai ser mais cobertura. Se eu tirar só o x6, não vai ser cobertura. Se eu tirar só o x3, também não vai, né? Porque 7 é maior do que 6, né? Então vai ficar 18, né? Então 3 vezes 6, 18, menor do que 19. Então qualquer um desses caras aqui que eu tirar, isso aqui vai deixar de ser uma cobertura. Então essa cobertura é minimal, tá bom? Não confunda minimal com mínimo, tá bom? Aqui, ó, só para mostrar aqui, ó, se eu olhar x1, x2 e x3 é uma cobertura, né, ó, que dá 11 mais 8 dá 19, mais 7 dá 26. 26 é maior do que 19. Então, x1 mais x2 mais x3 é uma cobertura. Quer dizer, o item 1 com 2 com 3 é uma cobertura. Né? É uma cobertura que tem 3 itens. Então ela tem menos itens do que essa aqui que tem 4. Tá? Então essa que tem 4 ela não é mínima, tá bom? Ela é minimal. Eu não consigo arrancar ninguém dela. Tá bom? Minimal é diferente de mínimo. Bom, se o conjunto C aqui não for uma cobertura minimal, a desigualdade de cobertura aqui ela não pode definir uma faceta, tá bom? E aí fica a pergunta aqui para vocês, né? Por quê? Por que que se ela não for minimal, ela não pode ser uma faceta? Para você pensar. Eu vou tentar dar uma intuição, tá bom? Então vamos imaginar que essa cobertura não fosse minimal, tá bom? Então se ela não fosse minimal, eu poderia, por exemplo, tirar o 6, vamos supor que eu pudesse tirar o 6, tá? Então se eu tirasse o 6, eu poderia ter a desigualdade x3 mais x4 mais x5 menor ou igual a 2, tá bom? Aí quando eu comparo, né, se eu olhar x3 mais x4 mais x5 menor ou igual a 2 e olhar x3, x4, x5, x6 menor ou igual a 3, essa restrição, essa última aqui, ela é mais fraca do que a outra. Tá? Por que que ela é mais fraca do que a outra? Tá? Porque o x6, no máximo, ele vai ser 1. Né? Então eu tenho que comparar o lado esquerdo e o lado direito das duas. Tá? Então imagina aqui, ó, eu comparando x3, eu devia ter um rascunho aqui do lado, né? Deixa eu pegar aqui, ó, bloco de notas. Aqui. 3 mais x4 mais x5 menor ou igual a 2 menor ou igual a 3. Então imagina, primeiro, né, imagina que isso aqui não é uma cobertura minimal, tá bom? Então, portanto, imagina que o x6 fosse o item 6, né, eu pudesse remover e aqui o restante ainda assim seria uma cobertura, tá bom? Portanto, essa aqui não seria uma cobertura minimal. Aí eu compararia essas duas inequações aqui, tá bom? Aí, ó, comparando essas duas, o que que acontece? Lembra que assim, ó, o x6 ele vai ser no máximo 1, tá bom? Então, é claro que assim, ó, qualquer restrição, qualquer solução que satisfaz isso aqui, vai satisfazer isso aqui também, certo? Por quê, ó? Porque, tipo, eu vou somar... Não, não é isso, calma lá, peraí. Eu quero mostrar que essa desigualdade aqui ela é mais fraca do que essa aqui, né? Então, assim, é claro que todo mundo que satisfaz essa 1 aqui, ó, deixa eu dar nome aos bois aqui, ó, 1 e aqui é 2, tá? Então, todo mundo que satisfaz o 1, ele vai satisfazer o 2 também. Por quê? Se ele satisfaz o 1 e o x6 ele é no máximo 1, certo? Então, a hora que eu pegar o ponto que já satisfaz isso aqui, somar com alguma coisa aqui que é menor ou igual a 1, e aqui do outro lado eu estou somando 1, né? Do lado direito, então o 2 vai estar satisfeito automaticamente.
né? Então eu tô te mostrando primeiro, né, que toda solução que satisfaz o um, ela satisfaz o 2 também, tá? Agora eu tenho que mostrar que nem toda solução que satisfaz o... pode ter solução, né, que satisfaz o 2, mas não satisfaz o um, tá? Então, por exemplo, se eu tivesse uma solução que tem... Se ela somasse 3 aqui, ó, se ela somasse 3 nessas três variáveis, então se o x6 fosse zero, e aí a soma de x3 com x4 e x5 fosse 3, ela não ia satisfazer a 1, tá bom? Então estou mostrando para você que todo ponto que satisfaz o 1 satisfaz o 2 também, e estou mostrando que tem ponto que satisfaz o 2 e que não satisfaz o 1. Então o 1 é mais forte do que o 2, tá bom? Então se a cobertura não for minimal, eu te mostro, eu pego alguma cobertura minimal, que é um subconjunto dessa sua cobertura, e essa inequação aqui vai ser mais forte do que a tua. Bom, a faceta, ela nunca é dominada por nenhuma outra desigualdade, certo? Então ela não pode ser faceta, por isso que ela não pode ser faceta, tá bom? Respondemos aqui a pergunta. Beleza. Definição. Se C é uma cobertura de S, a extensão de C é dada pelo conjunto. Eu estou unindo aqui, ó, a minha cobertura, todos os itens que estavam fora da cobertura e que o peso dele é maior do que o peso de todos os itens que já estavam na cobertura, tá bom? Então isso aqui que é a extensão da cobertura, tá? Então isso aqui é uma cobertura, aí se eu pegar itens que não estavam na cobertura e colocar para dentro aqui, eu só posso fazer isso com os caras que o peso deles é maior do que o peso de todos os itens que estavam lá, tá bom? Aí isso vai ser uma extensão da cobertura, tá bom? Então vamos ver um exemplo aqui, ó. Então agora a gente está olhando para outra instância, tá? Ó, capacidade aqui, os pesos aqui. Então se eu pegar, por exemplo, a cobertura 1, ó, que eu pegar o 1, o 2, o 4 e o 5. Então 1, 2, 4 e 5. Qual que dá a soma? Agora ferrou, hein, para somar isso aqui. 4 e 5 é 45 mais 45 dá 90. Aí aqui, ó, 80 com 132, né? É 132, né? Pô, aqui ferrou, né, meu? Essa conta aqui pra mim, já tô velho pra fazer essa conta. É 132, né? E 132 mais 90 vai dar 200 e... Bom, 200 e alguma coisa já é maior do que 178, né? Então isso aqui é uma cobertura, certo? Aí eu vou assumir que essa cobertura é minimal, tá? Você tem que fazer as contas aí. Eu tô com preguiça de fazer essas contas. Então vamos assumir que essa cobertura é minimal, tá bom? Agora, dá para estender essa cobertura? Né? Não dá, porque se eu pegar ó, o 1, o 2, o 4 e o 5, quem ficou fora ficou o 53. Só que o x3, né, que é o que tem peso 53. Só que o 53 ele não é maior do que 79, né? Então não tenho como estender essa cobertura, tá bom? Agora se eu olhasse para essa outra cobertura, que é o 2, 3, 4, 5, que são esses últimos aqui, ó. Então 90 mais 106 vai dar 196, que é maior do que 178. Né? Então isso aqui é uma cobertura. Essa cobertura, a extensão dela, ela tem um cara a mais aqui, ela tem um 1, tá bom? Por quê, né? Porque 79 é maior do que 53 e do que 45, né? Então ela é maior, o peso desse item aqui é maior do que o peso de todos os outros itens. Tem que ser maior ou igual, tá? Não é maior estrito. Tá? Então é maior ou igual. Então esse peso aqui é maior ou igual ao peso de todo mundo que estava na cobertura. Então a extensão dessa cobertura vai ter o 1 também. Beleza? Então tá bom. Proposição Extended Cover Inequality. Então é uma inequação de cobertura estendida. Tá? Então seja C uma cobertura para S. Então a desigualdade Plau é válida para P. É a desigualdade que diz assim, né? Eu somo todo mundo que está na cobertura estendida
tem que ser menor ou igual à cardinalidade da cobertura, tá? Não da cobertura estendida, tá? Menos 1, tá? Certo? Qual é a intuição que está por detrás aqui, né, pessoal? Que é assim, ó, a inequação de cobertura, ela me dizia, então vamos pegar aqui o C2, tá? Imagina aqui, ó, eu tenho uma inequação de cobertura para o C2, que é tipo x2 mais x3 mais x4 mais x5 menor ou igual a 3, né? Que é o tamanho dessa cobertura menos 1. Então eu vou até anotar aqui no meu rascunho. Cadê? Ah, eu esqueço que quando, quando o negócio está maximizado e eu não consigo voltar, eu não sei mexer no eu não sei mexer no meu computador direito. Essa aqui é a verdade. Aí, putz, eu fiz de novo. E olha que já tem tempo que eu tenho esse computador aí. Agora sim. Tá, então aqui ó, é 2, 3, 4, 5, né? Então 2, 3, 4, 5. Então assim, ó, eu já tenho essa inequação aqui, ó, de cobertura, certo? Porque esses quatro itens aqui, eles não podem estar na mochila ao mesmo tempo. Pelo menos um deles tem que sair, certo? Aí, ó, se eu olhar para um item aqui, que o peso dele é maior ou igual ao peso de qualquer item que está na cobertura, né? Então, vou colocar o x1 aqui, ó, né, na inequação, é claro que eu continuo não podendo escolher 3 daqui. Né? Quer dizer, eu continuo podendo escolher no máximo 3, tá bom? Porque eu coloquei um cara a mais aqui que ele tem um peso maior ou igual ao de todos os outros, né? Então, se eu pegar tipo qualquer escolha de 4 aqui, ó, né, antes, né, deixa eu só colocar as duas aqui, vai. Antes eu estava dizendo para você que assim, ó, se você escolher os 4 aqui não dá, né? Agora eu estou falando que assim, ó, dentre esses 5 aqui você não pode escolher 4. Você tem que escolher no máximo 3, porque tipo, se você escolher esses 4 aqui, não pode porque, né, já não podia aqui antes. Só que agora eu estou te falando que você também não pode escolher esses 4 aqui, ó, né? Porque tipo, esse x1 ele é tão pesado quanto o x5. Se eu escolher outros 4 aqui, ó, tipo, falar, vou deixar o 2 de fora, vai? Eu também não posso escolher esses 4. Por quê? Porque o x1 é tão pesado quanto o x2. Se eu deixar o x3 de fora, né, vou escolher esses 4. Também não pode, por quê? Porque o x1 é tão pesado quanto o x3. Tá? E por aí vai. Se você quiser deixar o x4 de fora, mesma coisa, quiser deixar o x, né? Certo? Então é isso que está por trás da inequação de cobertura estendida, tá bom? E é claro que assim, aqui a gente estendeu com um cara a mais, mas poderia ter mais, né? Você poderia colocar vários caras a mais e aí você ia continuar com o mesmo coeficiente aqui do lado direito da inequação, tá bom? Então essa é a desigualdade de cobertura estendida, tá bom? Pergunta: quando que essa desigualdade define faceta? Né? A pergunta, né, poderia ser, ela define faceta ou não define? Né? Mas a pergunta já está implícito aqui que ela nem sempre ela vai definir faceta. Né? Então, quando que ela define faceta? Em que condições ela define faceta? Né? Aí agora que a gente vai ver o negócio do lifting aqui. Né? Então a gente vai ver o que é lifting. Definição: seja P um poliedro do Rn aí, e AX menor ou igual a B, uma desigualdade válida para esse poliedro. Um lifting dessa desigualdade é uma operação que obtém uma nova desigualdade a linha XB, então está mudando os coeficientes aqui, ó, né? É válida para P, tal que esses coeficientes novos aqui, ó, todos eles são maiores ou iguais aos coeficientes antigos. Então, tipo, eu estou aumentando o lado esquerdo da inequação. Né? Eu estou deixando ela mais forte, certo? Se eu aumentar o lado esquerdo dela, ela vai ficar mais forte. A gente já viu isso lá quando a gente falou lá, o que era uma inequação ser mais forte do que a outra. Né? Então, eu estou dizendo que os coeficientes são maiores ou iguais, tá?
E para algum item, pelo menos um item, o coeficiente é estritamente maior, tá bom? Porque se fosse igual para todo mundo, eu teria a mesma desigualdade, né? Então, se o coeficiente for estritamente maior para algum, né, desses coeficientes, então de fato essa inequação é mais forte do que essa, tá bom? Porque eu aumentei o coeficiente de algum x aí, tá bom? E aí eu vou chamar isso de lifting, tá? Porque se eu consigo aumentar o coeficiente, algum coeficiente do lado esquerdo aqui da inequação, eu estou deixando ela mais forte, tá bom? E aí é claro que, né, essa inequação aqui não define faceta, né? Se eu consigo aumentar o lado esquerdo dela e obter ainda uma inequação válida, né, mais forte do que ela, então essa aqui não definia faceta, né? Observações. Note que se a linha XB foi obtida de AXB por uma operação de lifting, então essa nova inequação domina, né, o que eu acabei de falar, que ela domina essa outra. Nós chamamos liftings sequenciais a e a linha quando esses dois diferem apenas em uma componente, tá bom? Então se você só mudou um coeficiente aqui, aí a gente vai fazendo lifting sequencial, tá bom? Então, é uma sequência, né? Então, se faz uma sequência de operações de lifting e nessa sequência, de um para o outro, só vai mudando um coeficiente. Aí a gente fala que isso são liftings sequenciais, tá? Então, eu saí de uma inequação e fui fazendo lifting, lifting, lifting até chegar numa outra. Só que, se você for olhar a cada passo, foi um coeficiente só que foi modificado. Tá bom? Então a gente chama isso de liftings sequenciais. Os liftings simultâneos, numa única operação altera o valor de vários coeficientes aí, tá bom? Também encontramos na literatura o termo lifting 01 para os casos em que o coeficiente que você aumentou, ele saiu de 0 e foi para 1, tá bom? Só por curiosidade. Então o assunto da nossa aula de hoje é o lifting, tá? Então é isso, tem o lifting 01, lifting simultâneo, lifting sequencial. A gente vai ver hoje aqui lifting sequencial, tá bom? Vamos ver uns exemplos aqui então, né? Voltando para aquela instância lá, tá? Então os pesos aqui, a capacidade da mochila. Aí vamos olhar para essa desigualdade de cobertura aqui, que a gente já tinha visto lá, né, no slide acima. Sabemos que essa desigualdade não pode representar uma faceta de P, pois ela é dominada pela desigualdade de cobertura estendida de C, tá? Então como que a gente pode estender essa cobertura aqui, ó? Vamos ver, ó. x3 com x4, x5 e x6 vai dar 3 vezes 6, 18, mais 7 vai dar 25, né? Que é maior do que 19, né? Quer dizer, é isso, né? 25, que é maior do que 19, certo? É uma cobertura. Não, a gente já tinha visto, né? A gente já tinha visto que isso aqui é uma cobertura minimal, né? Para a gente ver se a gente consegue estender essa cobertura, basta a gente ver os itens que ficaram de fora, que tem coeficiente maior do que 7, né? Para ser maior ou igual a 7, né? Para ser maior ou igual a todo mundo da cobertura, tem que ser maior ou igual a 7. Então o x7 tem coeficiente 1, então ele não vai estar na cobertura estendida. O x2 tem coeficiente 8, então o 2 vai estar na cobertura estendida. O x1 tem coeficiente 11, que é maior ou igual a 7, então o 1 também vai estar na cobertura estendida, tá bom? Então a inequação de cobertura estendida, ela vai ter o x1 e o x2 também aqui do lado esquerdo, tá bom? Então essa inequação, ó, ela domina essa outra, né? Porque o lado esquerdo dela agora tem dois coeficientes aqui que aumentaram com relação a essa aqui, ó, tá bom? Então a cobertura estendida aqui nesse caso domina a de cobertura, tá bom? Então é claro que a de cobertura não é uma faceta, né? Se ela é dominada por essa aqui, então ela não é faceta. Agora a pergunta, será que essa inequação de cobertura estendida aqui, será que ela define faceta? Né? Deixa eu dar um bico na minha água aqui. Aí agora aqui, ó. Então a faceta, né? Seja F a face
Ah, não, tá, desculpa. Aqui ele está argumentando do porquê que essa inequação é dominada por essa, né? Por que que essa inequação aqui não pode ser uma faceta, né? Tá bom? Então ele está olhando para a face aqui, ó, que dos pontos lá, né, que satisfazem essa inequação com igualdade e tal. É, tá bom, eu vou pular isso aqui. Por que isso aqui vai dizer plá, procura-se plá. Tá. Tá bom, mas aqui, ó, na verdade, tá. Tá, é porque, ó, na verdade aqui, ó, tudo bem, a gente deu o spoiler de mostrar que a cobertura estendida domina esse cara aqui, mas a gente não está dizendo que a gente vai usar essa inequação, tá? Então a gente vai partir primeiro dessa inequação aqui de cobertura, tá? E aí a gente vai tentar fazer lifting em algumas variáveis aí, tá bom? Então a gente não está olhando aqui ainda para, a gente não vai olhar para a cobertura estendida, tá? Primeiro a gente vai olhar para a cobertura, tá? E aí a gente vai fazendo lifting nessa inequação, caso ela não defina faceta, tá bom? Então aqui a gente já mostrou que ela não define faceta, né? Por quê? Porque tem essa de cobertura estendida que domina essa inequação, tá bom? Então a gente já sabe que ela não define faceta. E aí, quando a inequação não define faceta, a gente pode conseguir fazer um lifting nela, certo? A deixar ela mais forte, né? Através do lifting. Aí, ó, se a gente for escolher a variável x2 para fazer o lifting, tá? Então, o lifting a gente escolhe uma variável, né? Então, vamos escolher a variável x2 para fazer o lifting. O que que a gente vai ter que fazer, né? Para colocar o x2 nessa inequação, né? A gente vai ter que descobrir qual o coeficiente que a gente consegue colocar no x2, né? Para que essa inequação seja válida, né? E como a gente está querendo deixar a inequação o mais forte possível, a gente vai querer o maior coeficiente, tá? A alfa 2 para o x2, de forma que essa inequação aqui seja válida para o poliedro, tá bom? Então a gente quer encontrar o maior coeficiente para essa variável que a gente está fazendo lifting, de forma que essa inequação aqui resultante seja válida, tá bom? Então assim, ó, essa desigualdade aqui, né, com esse coeficiente alfa 2, que a gente ainda não descobriu qual é, né, é claro que ela vai ser satisfeita quando a variável x2 é igual a zero, certo? Porque a gente viu que essa inequação ela era válida, né? Então ela era válida, aí eu estou colocando o x2, mas se o x2 for zero, né, não importa o coeficiente que eu escolhi, né? Isso aqui vai ser zero e essa inequação aqui é válida, tá bom? Certo? Essa é a primeira observação. Agora a segunda observação é, e quando esse x2 for 1? Né? Quando esse x2 for 1, aí eu quero que essa inequação seja válida também, né? E lembrando que o válido é assim, né? Solução inteira vai satisfazer ela, né? Aí então, ó, a gente vai substituir o x2 por 1 aqui, ó, na inequação, tá? Vai ficar alfa 2 mais papapá menor ou igual a 3, tá bom? Aí passando aqui todo mundo para o lado, exceto o alfa 2, né? Passando aqui esses caras para o lado direito, aí a gente descobre, né, que o alfa 2 tem que ser menor ou igual a isso tudo aqui, tá? E aí, agora, qual é o valor máximo que esse lado aqui pode assumir em qualquer solução viável, né? Então a gente tem que resolver, digamos, esse problema aqui, ó. Qual solução viável em que o x2 é 1, né? Porque a gente estava assumindo que a variável x2 tem valor 1, né? Então, dentre todas as soluções viáveis que tem o x2 igual a 1, qual é o valor máximo que essa expressão aqui pode assumir? Tá bom? Se a gente resolver esse problema, né? E aqui a gente consegue resolver, né? A gente está dizendo que é 1, né? Então vamos ver aqui, ó. Vamos olhar aqui, ó, x2, né? O x2 sendo 1, eu já vou ter 8 na mochila, né? Já vou ter peso 8, então vai sobrar 11, tá? Aí sobrando 11,
dentre o x3, x4, x5 e x6, quem que eu consigo colocar, né? Do 3 ao 4. 11 eu só consigo colocar um, né? Se eu pegar 2 aqui já vai dar 12, né? Então eu só consigo colocar um desses aqui, ó, tá? Então, ou seja, é, assumindo que o x2 é igual a 1, desses caras aqui eu posso colocar no máximo 1, tá bom? Ou seja, né? É, certo? Então a inequação, a gente está olhando assim, né? Tipo, o caso em que o x2 é zero, ela já é válida e para mim não importa o coeficiente que eu coloque aqui. No caso em que ela é 1, qual é o coeficiente que eu posso colocar aqui? É o coeficiente que faz sentido eu olhar, né? Que tipo, dado que eu já coloquei esse cara, qual é o máximo dos itens que eu posso colocar no que sobra aqui, ó, né? Então o máximo, né, do que sobra ali, dado que eu coloquei o item 2, é 1, tá? Então o alfa 2 ele vai ter que ser menor ou igual a 2, tá? E aí como a gente quer escolher o máximo lá para esse coeficiente, a gente vai falar que o alfa 2 então vai ser 2, tá? Nessa operação de lifting que a gente fez, tá bom? Então temos então uma nova desigualdade válida para P, dada por 2 vezes x2 mais tudo isso aqui menor ou igual a 3, tá bom? É uma inequação mais forte do que a anterior aqui, ó, certo? Então, beleza? Então a inequação era válida, e aí a gente olhou lá, caso x2 fosse zero, não importa aqui qual o coeficiente. Se ele for 1, eu posso contar aqui ele como peso 2, digamos assim, nessa inequação, né? Eu posso colocar o coeficiente dele como 2, por quê? Porque desses caras aqui eu só poderia escolher mais um, né? Então 2 mais 1 tem que ser menor ou igual a 3, certo? Beleza, espero que vocês tenham entendido aí. Beleza, então fiz o lifting na variável x2, tá bom? Aí aqui ele está dizendo que não vou entrar muito nesse detalhe, senão a nossa aula vai ficar muito longa, tá? Mas ele só está dizendo que assim, essa face nova aqui, ó, F', né? Os pontos que satisfazem essa inequação aqui com igualdade, essa face ela tem dimensão um a mais, né, na dimensão do que a face anterior aqui, ó, a face dessa inequação de cobertura aqui, ó, tá bom? Quando a gente colocou essa variável a mais aqui, aumentou a dimensão da face, tá bom? Eu não vou argumentar por quê, tá bom? Vocês dão uma pensada aí, tá bom? Beleza. Lembra que assim, tá? A dimensão da face ela tem a ver com os pontos, o número de pontos máximo lá, fim independentes, que satisfazem aquela desigualdade com igualdade, tá bom? Beleza. Agora que a gente aumentou aqui a dimensão tal, será que esse F' aqui é uma faceta, né? Do poliedro aí que a gente está interessado? Resposta, não, pois para todo x que pertence a todo ponto dessa face, o x1 é igual a zero. Podemos então fazer o lifting no x1, tá bom? Beleza. Então vamos fazer o lifting no x1. Aí a gente vai fazer o mesmo procedimento que a gente fez antes. Deixa eu só dar um bico na minha água aqui, peraí. Isso aqui, ó, pessoal, se você observar, né, que todo ponto que satisfaz essa inequação aqui tem que ter alguma variável lá que ela sempre vai ter valor zero, significa que eu ainda conseguiria fazer o lifting nela e colocar ela nessa desigualdade, tá bom? E aí eu vou fazer isso, vai aumentar a dimensão da face e, portanto, essa face não pode ser faceta, tá bom? Então essa observação, ele já tinha feito isso aqui antes também, ó, né? Que a desigualdade aqui no caso, para todo ponto que satisfazia essa desigualdade, o x2 era igual a zero,
né? Então eu podia fazer o lifting no x2, tá bom? Então aqui, né, nesse caso aqui, isso vale para o x1, né? Aqui na verdade eu também não estou dizendo que isso não valia já para o x1 antes, tá? Só basta a gente ter uma variável aqui que ela sempre vai ter valor zero, né, nos pontos que satisfazem a equação, que ela já serve aqui para fazer o lifting, tá bom? Então agora vamos fazer o lifting no x1, né? Então a gente vai fazer o mesmo raciocínio, tá? Então a gente tinha a inequação lá que a gente quer fazer lifting, aí a gente quer descobrir o coeficiente alfa 1 aqui, que a gente vai usar para obter aí a nova inequação, né? Aí a gente vai de novo, vai passar todo mundo para o lado direito, aí vai ver aqui, ó, dado nas soluções que eu escolho o item 1, quantos itens daqui eu posso escolher no máximo, né? Levando em conta que o x2 está com coeficiente 2, tá? Então vamos ver aqui, ó, vamos voltar lá, o x1 é 11, né? Então se eu colocar o x1, vai me sobrar 8, tá bom? Aí eu posso escolher uma vez cada item ainda, né? Eu não posso escolher dois, né? Daqueles outros que sobraram, né? Que era o x2, o x3, o x4, o x5 e o x6, né? Eu posso escolher um deles só, tá bom? Não posso escolher dois deles, tá bom? Só posso escolher um deles. Só que como o coeficiente do 2 aqui é 2, então esse máximo aqui, não sei o que lá, vai dar 2, tá bom? Porque eu posso escolher um deles. Só que se eu escolher o x2, ele vai ter coeficiente 2, né? Então vai ser 2 aqui, ó, tá? Aí 3 menos 2 vai dar 1. Então o coeficiente lá do alfa 1 aqui, que é o coeficiente do x1, ele tem que ser menor ou igual a 1. E aí, como eu quero escolher o máximo, eu vou escolher 1, tá bom? Então agora eu consegui, de novo, eu aumentei criei uma inequação que domina essa aqui, tá bom? Mais forte do que essa aqui. Do que essa aqui não, desculpa, do que essa aqui, né, ó. Cadê? Do que essa aqui, ó. Tá bom? Ela não tinha a variável x1 aqui, ou aumentar, o coeficiente da variável x1 era 0, né? E agora o coeficiente da variável x1 é 1, tá bom? Então a inequação ficou mais forte, tá bom? E aqui ele está dizendo que agora sim essa inequação define faceta, tá bom? A gente não está provando, né? Só está dizendo que sim, define faceta. Não dá mais para fazer lifting nela, tá bom? Não estamos te explicando aqui por quê. Observação. Se tivéssemos feito o lifting de x1 antes do lifting de x2, chegaríamos a essa inequação aqui, ó. O coeficiente do x1 ia ficar 2 e o coeficiente do x2 ia ficar 1. Ia inverter aqui, ó, tá bom? Ela também é válida e ela também é uma faceta, tá bom? Tá bom? Então eu ia chegar numa outra faceta, tá? Porque essa inequação aqui, ó, comparada com essa, não dá para dizer que ela é mais fraca ou é mais forte, porque eu estou tipo, trocando aqui os coeficientes, né? Então elas não têm essa relação de uma domina a outra, tá bom? São duas facetas diferentes do mesmo poliedro, tá bom? Note que a desigualdade da cobertura estendida para C, papapá, é dominada por ambas as desigualdades obtidas por lifting, tá bom? Então aquela desigualdade de cobertura que a gente viu aqui, ó, né? Então pegou essa cobertura, viu a cobertura estendida, a cobertura estendida colocou o coeficiente 1 em todo mundo, né? Só que aí a gente viu que fazendo lifting ainda dava para aumentar aqui, ó. Ou eu colocava o coeficiente do x1 como 2, ou eu coloco o coeficiente do x2 como 2. E nos dois casos a inequação vai dominar essa daqui, ó. Então ela não pode ser uma faceta. Se ela é dominada por alguma inequação, ela não pode ser faceta, tá bom? Então, ou seja, o jeito o melhor jeito aqui de deixar a inequação mais forte não é pegar a cobertura e depois olhar para alguma cobertura estendida dela, tá bom? Não é isso. É pegar a cobertura e fazer liftings sequenciais aí até não dar mais, tá bom? Aí você vai desembocar numa faceta, tá bom? Algoritmo de lifting para as desigualdades de cobertura. Ó, aqui ele só está descrevendo aqui, usando a notação tal de como
como resolver aí, fazer o lifting que a gente estava fazendo, tá bom? E aqui, ó, uma coisa que a gente conclui aqui, ó, esse problema aqui, ele é um parecido com o knapsack, né? Ele, quer dizer, ele é um knapsack, né? Se você for ver aqui, ó, a função objetivo, né? E depois menor igual a não sei o que, ó, tem pesos aqui nos itens e os itens têm que satisfazer uma certa capacidade, né? Então esse calcular não sei o que lá é um problema da mochila, né? Quando a gente resolve isso aqui, ó, a gente também está fazendo um problema de mochila, né? Então cadê? Tá bom, então isso aqui só está descrevendo formalmente o que a gente acabou de fazer ali, tá bom? Não vou me estender muito ali. Observações. As desigualdades obtidas pelo procedimento anterior sempre definem faceta de P se C é uma cobertura minimal e aí aquela coisa que a gente assumiu lá no começo, né? Que o peso de cada item sozinho cabe na mochila, tá bom? Então ele está dizendo que assim, ó, se você partir de uma cobertura minimal, tá? Não pode partir de uma cobertura que não é minimal, né? Então partindo de uma cobertura minimal e fazendo lifting sequencial aqui, ó, até não dar mais, tá? Você vai desembocar numa faceta. Tá bom? Isso aqui a gente não está demonstrando, tá? Então só está falando, não está demonstrando nada, tá? Para pesos inteiros aqui dos itens, os problemas da mochila a resolver no procedimento aí do lifting, eles são polinomiais, tá bom? Por quê, né? A gente sabe que o problema da mochila é um problema difícil, certo? Só que o que que acontece? O problema da mochila, eu também já pedi para vocês pesquisarem isso, que ele tem um algoritmo de programação dinâmica, que é um algoritmo que a gente chama de pseudo-polinomial, tá bom? E quando o algoritmo é pseudo-polinomial, é que assim, ele não depende só do tamanho da entrada, ele depende lá dos pesos, né? Porque, tipo assim, vamos supor, imagina que você tem na entrada você tem 3 itens. Aí cada item lá tem um que tem peso 2, outro tem peso 5, outro tem peso 7, né? Pesos pequenos, né? Aí depois você pega uma outra instância que tem 3 itens, só que um tem peso tipo 2 milhões, o outro tem peso 5 quatrilhões, o outro tem peso tipo 1 bilhão. Teoricamente, se você tem um algoritmo polinomial, não faz diferença nenhuma, porque são 3 itens, o tamanho da entrada é 3, né? São 3 itens. Agora, para um algoritmo pseudo-polinomial, isso faz diferença. Então, se você tem itens muito pesados, aí o algoritmo vai ficar lento. Se você tem vários itens, mas são itens leves, o algoritmo pseudo-polinomial ele se dá bem, tá bom? Então, o pseudo-polinomial aqui, ó, desse algoritmo de programação dinâmica da mochila, ele vai ser n ao quadrado vezes... aí eu não lembro qual que é o valor aqui, ó. É uma constante relacionada com o peso dos itens, né? Da mochila, tá? E aí, nesse caso aqui, ó, esse peso aí vai dar a cardinalidade da cobertura, tá? Eu acho que é a capacidade da mochila, né? Será que é isso? Eu não lembro, tá? Eu não me lembro aqui ao certo. Acho que é a capacidade da mochila. É n ao quadrado vezes a capacidade da mochila. E aí aqui no caso vai ficar n ao quadrado vezes a cardinalidade de C, tá bom? Então a capacidade da mochila é algo que tipo não deveria fazer diferença, né? Se fosse um algoritmo polinomial. Mas num algoritmo pseudo-polinomial, a capacidade da mochila faz diferença. Então, se você tiver uma mochila com uma capacidade pequena, aí o problema fica fácil, entendeu? Então, fazer lifting aqui é fácil, tá bom? Apesar do problema da mochila ser um problema difícil, o problema da mochila que aparece durante o lifting é um problema fácil, porque tipo a capacidade da mochila é pequena, tá bom? É mais ou menos isso aí. Eu estou falando porque eu não lembro direito, que eu posso estar errando alguma coisa, algum detalhe, mas tem a ver com isso que eu estava falando, tá bom? Dos pesos aí dos itens. Seja K
um item aí que não está na cobertura, né? O maior coeficiente alfa asterisco k de xk em uma desigualdade obtida da cobertura, né, através do procedimento de lifting que a gente descreveu aí, ocorre quando K é igual a J1, ou seja, quando K for a primeira variável a sofrer um lifting. Lembra que a gente assumiu que os itens eles estavam ordenados do mais pesado para o mais leve, tá? Então por isso que ele está falando aqui que começa do mais pesado para o mais leve, tá bom? E aí então, começando do mais pesado para o mais leve, é o primeiro... não, agora eu não sei, hein? Calma aí. Não, agora eu não sei, eu não sei se isso tem a ver não, viu? É a primeira variável a fazer o lifting. Não, eu acho que não. Aqui, na verdade, eu acho que você poderia fazer o lifting em qualquer ordem, tá? A questão é, a primeira variável... Então, desculpa, tá, pessoas? Pode fazer o lifting em qualquer ordem, tá? Mesmo, tanto é que a gente viu aqui, ó, que a gente fazendo o lifting, começando pelo x1, o coeficiente do x1 ficou 2, né? E aí, começando o lifting da variável x2, primeiro, né? Aí o coeficiente do x2 ficou 2, né? Então não tem nada a ver, você pode começar o lifting por onde você quiser. Mas a gente viu no exemplo que quando a gente começou o lifting pelo x2, o coeficiente do x2 ficou maior do que o x1. Depois a gente viu que se começasse pelo x1, o coeficiente do x1 ia ficar maior, né? E aqui ele está dizendo que isso é uma regra, tá? Então, sempre a variável que você começar o lifting é a que vai ter o maior coeficiente, tá? Depois, quando você for fazer os liftings sequenciais aí, ela vai ser a que tem o maior coeficiente. Beleza? Pergunta: em que condições as desigualdades de cobertura estendida podem definir facetas? É o caso em que o lifting é desnecessário, né? Então, ou seja, né, quando você fazendo o lifting lá, se você pegasse a cobertura minimal lá e fosse fazendo o lifting, aquilo ia coincidir com alguma sequência de lifting que você fizesse ia coincidir com aquela cobertura estendida, né? Proposição. Tá, eu vou pular essa aqui, tá bom? Ela é só, quer ver, ó, deixa eu ver aqui, vou definir faceta, né? É assim, que condições que a desigualdade de cobertura estendida define faceta, né? Eu vou pular isso aqui, tá bom? Acho que a gente já viu bastante coisa aqui. Problema de separação para desigualdade de cobertura. Isso a gente já falou, né? Que a gente estava falando, inclusive eu estava mostrando aí no código para vocês, né? Então é um problema difícil. Lá no código a gente estava fazendo separação, né? Aqui, ó, de novo, é o problema de mochila também, né? Porque aí você vai ter que minimizar, em vez de maximizar, né? Você vai minimizar em cima desse valor aqui, né? E aí, em vez de você a capacidade lá ser menor ou igual, vai ser maior ou igual, né? Então assim, é um problema da mochila, só que em vez de menor ou igual é maior ou igual, em vez de minimizar é maximizar. É um problema da mochila às avessas, né? Vamos dizer assim. Mas é um problema difícil de resolver, tá bom? Então, e nesse caso não é fácil, lá não é um caso fácil, ele é um caso difícil mesmo, é um caso geral, né? Você não tem como dizer que consegue resolver em tempo polinomial, tá bom? E beleza. Então, separação dessa desigualdade é difícil. Aí, uma vez que eu tenho a desigualdade de cobertura, fazer lifting nela é fácil, certo? Então, lá é só para fazer uma ligação com o que a gente viu no código, aí na primeira parte da aula, né? Lá a gente faz a separação como heurística, né? Porque o problema é difícil. Aí, uma vez que a gente tem e lá também uma coisa que eu não comentei, né? A cobertura que a gente encontra lá, ela é minimal, tá bom? Porque lembra que o looping que a gente faz lá é assim, enquanto não estourou a capacidade da mochila, vai colocando. Aí depois, quando a gente coloca um item, é porque ele estoura a capacidade da mochila, né? E como a gente estava colocando... agora eu não sei, né? Na verdade eu não sei se é minimal não, viu?
Não, acho que em geral não é minimal não, porque aquele item se eu tirar deixa de ser cobertura, mas não significa que se eu olhasse para os outros itens que eu coloquei, de repente eu tirasse poderia ser ainda uma cobertura. Então a cobertura que a gente acha lá, a gente primeiro ia ter que dar uma filtrada nela para ver se ela é minimal ou não é. Então a gente ia ter que tentar arrancar todos os itens. Ó. Tenta arrancar esse, tenta arrancar esse, tenta arrancar esse. Tentou arrancar todos, não conseguiu arrancar nenhum, aí a cobertura é minimal. Aí isso é fácil de fazer, né? Aí tendo a cobertura minimal na mão, aí a gente poderia fazer o lifting. Isso era fácil de fazer, tá bom? Eu não fiz lá no código, né? Porque, enfim, não era esse o meu objetivo lá, certo? Reescrevendo, aí aquele. Tá, eu já falei aqui, né? Tá bom, aqui é um negócio lá que a gente já sabe, né? Que assim, se você resolver o problema lá de separação, você resolve com otimização. Aí se deu maior ou igual a 1 é porque você não precisa mais separar, se deu menor do que 1 é porque você encontrou a inequação violada, tal, um negócio que você já tão careca de saber. Agora aqui uma coisa bastante interessante, né? Vamos ver aqui, ó. Até o início dos anos 80, mesmo a resolução de instâncias pequenas, considerando aí para o padrão de hoje, né? Era algo bastante difícil, tá? Então, programação inteira nessa época, mesmo com instâncias pequenas, era bem difícil de resolver. Surgiu então um método alternativo, tá? Os solvers de antigamente não tinham todos os recursos que tem hoje, né? Aliás, as máquinas também não tinham os recursos que tem hoje, né? A máquina dos anos 80 era uma carroça, né? Mas os solvers também, tá? Os solvers não tinham assim, esse pré-solve que eu fiquei falando para vocês aí e tal. Os solvers eram muito mais precários, tá? Surgiu então um método alternativo para resolver programas inteiros binários, puros, né? Aqueles programas só 0, 1, né? Então todas as variáveis são 0, 1. Não estruturados, baseados nas desigualdades conhecidas para o politopo associado ao problema da mochila. Então, assim, de forma genérica, né, se você tem um programa inteiro em que todas as variáveis são binárias e todas as restrições lá do modelo, elas são do tipo dessas da mochila, que é tipo somar variáveis com coeficientes não negativos do lado esquerdo menor ou igual a alguma coisa não negativa do lado direito. Né? Isso que é uma desigualdade de mochila lá, de knapsack. Tá bom? Então, imagina que você tem lá qualquer modelo em que só usa inequações desse tipo, né? E que as variáveis são todas binárias. Aí, então, um método para resolver esse tipo de modelo aí. A ideia era tratar cada restrição do problema original como uma mochila independente. Então, em vez de ele resolver lá algo que satisfaça todas as inequações, ele vai tentando satisfazer cada inequação de forma independente. Assim, usando um algoritmo branch and cut, a cada solução de uma relaxação linear, verifica-se que cada uma dessas mochilas em busca de desigualdades violadas. Tá? Então, a gente vai ver aqui uma simulação daqui a pouco. Então, assim, o modelo tinha várias inequações dessas de knapsack. Aí a gente resolve a relaxação linear, aí olha para uma inequação de knapsack e faz tipo tudo o que a gente fez aí para resolver o knapsack, né? Faz a separação da inequação de cobertura, aí depois faz lifting dela, faz os liftings dela até não dar mais, aí inclui essa inequação lá, porque ela claramente ela é válida, né? E aí só que faz isso para todas as inequações do modelo, né? E aí fica fazendo isso. É um jeito de você melhorar o seu modelo, tá bom? Então você está colocando cortes no modelo, inclusive os solvers hoje em dia fazem isso, tá? Se você for ver lá o log do Gurobi, o log do Ciplex, ele vai contar para você quantas cover inequalities ele colocou no teu modelo, tá bom? Porque se o teu modelo tiver, né, inequações de knapsack, né, desse tipo, e várias vezes essas inequações aparecem nos modelos, né? Aí o solver ele vai fazer isso, tá? Os solvers modernos ainda fazem isso. É que eles não fazem só isso, né? Mas isso é uma das coisas que eles fazem.
Essa proposta foi feita por esses autores aqui, nesse artigo aqui, publicado nessa revista aqui em 83, tá bom? E ganhou o prêmio aqui, ó, Lanchester Prize, tá bom? Eles resolveram um IP 01 com 2.756 variáveis. Hoje em dia isso aqui é algo que resolve em poucos segundos, né? Pensando num problema fácil, né? Não tão difícil. É fácil assim, né? Fácil dentre os difíceis, né? Mas naquela época isso aqui era um recorde, né? Por isso até que eles ganharam o prêmio. É que isso, então, um problema desse tamanho que não podia ser computado por nenhum resolvedor disponível na época, tá bom? Então foi um breakthrough. Vamos ver o exemplo aqui, ó. Então imagina que você tem esse modelo aqui, ó, tá? Então você quer otimizar essa função objetivo e você tem duas inequações de mochila aqui, né? Duas knapsack, certo? Duas inequações de menor ou igual com tudo positivo, né? Então esse lado positivo, desse lado aqui tudo positivo. Aí você, e aí ele é 0, 1, né? Então na relaxação linear colocou maior ou igual a 0, menor ou igual a 1, tá bom? Aí você rodou lá, resolveu a relaxação linear, deu isso aqui, ó, tá bom? Aí o que você vai fazer, ó? Você vai tentar encontrar inequação de cobertura para cada linha, ó. Então a gente primeiro vai tentar encontrar para a primeira linha, tá? Aí a gente encontrou aqui, ó, a inequação de cobertura. Tem o x1 e o x7, é cobertura. É uma que está violada, né? Então se você for ver aqui, eu vou olhar só essa aqui, assim, mais a fundo, ó, x1 e x7. Então x1, aqui, né, na verdade, para a linha 1, x1 mais x7, ó, 800 e tralalá, mais 700 e tralalá. Os tralalás aqui agora, não são importantes. Não, são, né? Sim, né? Tipo assim, ó, se eu pegar 800 mais 700 dá 1.500, né? Então, então 700 e tralalá mais 800 e tralalá vai ser maior do que 1.500, certo? Então isso aqui é uma cobertura, x1 e x2 é uma cobertura. E essa inequação ela está violada por quê? Aí tem que fazer a conta, tem que multiplicar isso aqui por 0,07 e mais o x7 aqui, o mais 800 e tralalá, para checar, né, que de fato isso aqui vai ser maior do que 1.500, tá bom? Então essa é uma cobertura. Aí agora vamos olhar para a segunda inequação aqui, ó, tá? Então a gente olhou para essa inequação, encontrou uma cobertura violada. Agora vamos rodar para a segunda inequação, aí encontrou outra cobertura violada, ó, x3, x7. Eu não vou ficar checando lá, senão nós vamos ficar doido, né? Então outra cobertura violada. Aí beleza. Vai fazer o que agora? Vai adicionar as restrições de cobertura, ó. Então tá aqui x1 e x7, x3 e x7. As duas coberturas que estão violadas. Aí aqui é claro que assim, você poderia fazer um lifting. Eu não sei se essa inequação ela já define faceta ou se dá para fazer lifting aqui, né? Então se desse para fazer lifting, você poderia fazer o lifting e depois colocar a inequação com o lifting, tá bom? Beleza, então colocou aqui as duas inequações de cobertura violada com o lifting aqui, né, se der para fazer, e aí roda de novo, tá? Rodou de novo, encontrou outra solução fracionária. Aí nós vamos tentar de novo, tentar encontrar uma mochila, uma cobertura violada aqui e uma cobertura violada aqui, ó. Então vai lá, para a primeira linha, encontrou essa cobertura violada. Para a segunda linha, não encontrou nenhuma cobertura violada. Beleza, então inclui aqui a cobertura violada. De novo, não sei se dava para fazer lifting aqui. Se desse para fazer, né, então podia fazer o lifting aqui dessa cobertura. Rodou de novo, solução fracionária. Vamos de novo tentar encontrar cobertura para a linha 1, alguma cobertura violada para essa solução, né? E depois para a linha 2. Então vamos lá, para a linha 1 encontrou essa cobertura aqui, ó. Para a linha 2, essa outra cobertura. Vamos colocar as inequações aqui, ó. Colocou as duas coberturas. Rodou de novo. Encontrou outra solução fracionária. De novo, vamos tentar a cobertura para a linha 1 e para a linha 2. Então, para a linha 1, encontrou essa cobertura. Para a linha 2, não encontrou nenhuma.
coloca a inequação encontrada aqui. De novo, tá repetindo aqui, eu não sei se eles estavam tentando fazer lifting aqui ou não, tá bom? Não sei se dava para liftar essa inequação aqui. Rodou, deu solução fracionária. Então vamos lá de novo, tentar encontrar uma equação de cobertura violada para a linha 1 e para a linha 2. Encontrou uma para a linha 1, não encontrou para 2. E incluiu aqui a cobertura nova que encontrou, rodou de novo, deu solução fracionária de novo. Vamos tentar de novo para a linha 1 e linha 2. Tentou para a linha 1, não encontrou. Tentou para a linha 2, não encontrou. Então, ou seja, essa solução aqui, ó, ela é fracionária, mas ela não viola, tá, nenhuma inequação de cobertura, tá bom? E nem de cobertura liftada, né? Eu estou assumindo que assim a gente está conseguindo fazer essa separação de forma exata, né? Então não tem mesmo a inequação para colocar. Aí, ou seja, né, se você está dentro lá de um algoritmo branch and cut, você resolveu a relaxação linear lá com todos os cortes que você conseguiu colocar, ainda assim não deu inteira, aí o que você vai fazer? Você vai fixar alguma variável em zero, tá? Você vai pegar alguma variável fracionária. Então, no caso, ele escolheu o 7 aqui, ó, que é fracionário, é 0,6, né? Então, escolheu o 7, aí ele vai fixar o 7 em 0, vai resolver para um lado lá da árvore do branch and bound, para o outro lado vai fixar o x7 em 1, tá bom? Então, vamos fixar o x7 em 0. Aí, o que aconteceu? Fixou em 0, encontrou uma solução fracionária. Aí... Tá, aí aqui no caso ele está dizendo que o limitante, eu acho que houve uma poda por limitante aqui, tá? Então assim, fixando o x7 em 0, eu já podei esse nó, tá bom? Então nem precisei cortar mais nada aqui, porque eu já podei o nó por limitante, tá bom? Aí depois fixando em 1, pelo visto aqui também houve a poda por limitante, né? Pelo que eu entendi aqui foi isso. Portanto, cadê? Não entendi aqui. Ah, tá, não, desculpa. O x0 foi podado por limitante, o x1 não, né? É isso? Eu não sei se foi poda. Desculpa, pessoal, fiquei um pouco confuso aqui, ó. Aqui, na verdade, então, só está mostrando, ó, qual é a solução. Então, fixado o x7 em 0, deu uma solução fracionária, e fixado o x7 em 1 também deu uma solução fracionária. Aí agora, vamos explorar o nó que tem o x7 fixado em 1, tá bom? Aí resolveu e deu inteiro. Uai, mas não entendi aqui. Ah, não, tá, desculpa, tá, pessoal? Eu fiquei boiando aqui, ó. Na verdade, assim, ó, eu acho que deixa eu só andar um pouco para frente aqui, ó. Tá. Não, então é porque aqui não ficou claro que acho que esse nó foi podado mesmo, tá? Eu acho que assim, pessoal, também, ó, não importa, acho que vocês já devem ter entendido aqui como que resolve isso, tá? Porque a gente conseguiu simular aqui certinho até resolver a relaxação linear, e a gente vai fazer isso agora misturando com o branching bound, né? Então vai fixar alguma variável e vai repetir o procedimento que a gente estava fazendo antes, tá? Então eu acho que o que aconteceu aqui é assim, ó, fixou o x7 em 0, a solução deu fracionária, mas esse nó foi podado por limitante, tá bom? Então o limitante dele era ruim, já dava para saber que não ia para frente. Aí o x fixou em x1, o limitante não era ruim, tá? E a solução deu fracionária e o limitante ainda era promissor, vamos dizer assim. Aí a gente foi resolver então, né? Então vamos tentar buscar inequações de cobertura. Aí encontrou uma cobertura aqui, ó, para a primeira linha lá, né? Depois, para a linha 2 não encontrou. Aí adiciona a cobertura que foi encontrada para a primeira linha. Resolve de novo. Deu fracionária. Vamos buscar de novo. Cobertura violada para a linha 1 e para 2. Para a linha 1, encontrou uma cobertura. Para a linha 2, não encontrou. Aí adiciona a cobertura, né? Aí deu inteira a solução, né?
Aí deu inteira, então eu paro, né? Deu solução inteira. E aí, o outro nó, então, fixado o x7 em 0, eu já tinha podado, fixado em 1 deu inteiro. Então acabou, certo? Certo? Não tenho mais o que explorar. Eu encontrei a solução ótima do problema. É o x2 igual a 1. A solução é 2, 4, 5, 7 e 8. Tá bom? Esses caras todos iguais a 1. É a solução ótima do nosso programa linear que a gente queria resolver. Do programa binário, né? Que a gente queria resolver. Certo, pessoal? Então, beleza. Abraços aí para todo mundo. Tchau, tchau.